Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Eu, como sempre, desejo, é claro, que você esteja tendo um dia de muita saúde, principalmente, muita paz e harmonia, né? Que ultimamente as coisas têm sido muito complicadas. Deixo aqui meus pensamentos, um monte de gente, mais de 90 mil que faleceram vítima da Covid, como também aos nossos irmãos libaneses, né? A gente não pode, nesse momento, desconsiderar. Temos que pensar que podia ser conosco aqui no Brasil também, uma tragédia dessa, assim como aconteceu em Mariana, assim como aconteceu em vários outros lugares do Brasil e do mundo. Então, mais uma tragédia, a gente só pode tentar mandar energias positivas e que o governo federal mande uma senhora ajuda. Mas nessa pandemia que pegou todo mundo de surpresa, desde meados de março, muita coisa teve que se adequar. Eu digo sempre que essa pandemia é a imagem de um avião voando e a gente não sabe como guia o avião, mas tem que aprender ali na hora. É por aí mesmo. E isso se estende a todos os setores, inclusive ao setor da educação, onde aulas foram suspensas, está uma confusão entre se paga a mensalidade de aula presencial, mas está tendo aula virtual, online. Os pais não sabem se deixam os filhos voltarem para a escola. Eu acho que a partir de 1º de setembro vão ter o que vai acontecer, uma certa definição. Enquanto isso, alunos estão em casa, tendo aula online, quem pode, aqueles que não podem, ou vão na escola e pegam o material, ou do contrário, estão ficando no meio do caminho. Isso é uma pena, né? Porque é um prejuízo que vai demorar muito para ser recuperado. Educação, eu digo sempre, perdeu hoje, não se recupera amanhã não. Demora um bom tempo. E a gente sabe que o Brasil precisa muito, e muito de educação. E para falar sobre esse tema aqui hoje conosco, eu trouxe o secretário estadual de Educação, professor Suame Lacerda. Veio aqui conosco conversar o que a SEDUC está fazendo, como que o governo do estado está trabalhando com essa questão. Afinal de contas, são tantas escolas públicas estaduais aqui em Rondônia. Então vamos conversar com ele, que deve ter muito a nos dizer e explicar, para a gente ficar um pouco mais atento e a par do que está sendo feito. Professor Suame Lacerda, muito bem-vindo ao Conexão Rondônia ao Vivo. Obrigado, eu que agradeço. Bom, o senhor sabe que o senhor não é a primeira vez que vem aqui, é sempre bem-vindo, tá? Professor, nessa confusão toda, como é que está a SEDUC, o órgão? A SEDUC está trabalhando, a SEDUC não parou de trabalhar. De quando foi decretado a suspensão das aulas, nós de imediato direcionamos todo o trabalho dos professores nas 18 coordenadorias e na sede para preparar as aulas online, né, preparar as aulas offline, preparar o material impresso. Naquele momento a Secretaria mandou carretas de papel para as escolas dos lugares onde os alunos não têm acesso, orientou inicialmente que fossem feitas aulas online via YouTube e via Classroom, mas até aí nós não tínhamos ainda, né, e voltamos a trabalhar. Dia 17 de março começou a suspensão, começo de abril nós já deflagramos um outro processo já de aulas online, offline e impressas, com material impresso. Então, nessa situação, a Secretaria, pouco tempo, parou. Tivemos no começo, lógico, a necessidade de ajustes que são necessários ao processo. Tivemos alguns momentos em que algumas dificuldades, tem seres humanos acostumados mais na cultura da reclamação e outros não. Uns pegaram logo e foram fazer. Depois aqueles outros que já tinham começado a fazer, já tinham desenvolvido, ajudaram os outros, mostraram como é que era e a vida seguiu. Posteriormente, a Secretaria, com o apoio da CETIC, a antiga EPR, né, que trabalha com aporte tecnológico do governo, eles criaram um e-mail para cada aluno e um e-mail institucional para cada professor. E-mail institucional para aluno e professores.
E aí nós conseguimos agora concentrar as entradas, o envio de aulas e tudo mais, porque a Justiça quer saber, né, os órgãos de controle querem saber quantos alunos estão entrando, o Conselho Estadual tem essa necessidade. Né, e aí nós controlamos tudo que está sendo ensinado, porque no começo, enquanto os e-mails eram dos pais, dos estudantes, obviamente algumas pessoas reclamavam alguma coisa, né? Ah, está usando meu dispositivo, eu não tenho obrigação de fazer nada para o governo, aquela coisa, né? Mas isso já foi vencido, graças a Deus. Conseguimos, em tempo recorde, Rondônia é um dos primeiros estados brasileiros a ofertar aula online. Né? Nós já tínhamos a mediação tecnológica, até 2018 ela trabalhava em parceria com o IFRA, com apenas um estúdio. Hoje nós trabalhamos com 3 estúdios, né, bastante ajustados ao trabalho que ofertamos. E nossas aulas estão acontecendo, os professores estão no Classroom, no YouTube. Os professores se reinventaram. Eu sou muito agradecido aos professores pela demonstração de compromisso e sensibilidade para com a educação no momento complexo que foi a suspensão das aulas. Não tem como, de forma nenhuma, se caso os professores não tivessem corrido dentro, né, nós teríamos bastante problema. Mas eles responderam positivamente, conversaram entre eles, tudo Webex, aprenderam. E nós, da nossa parte, também começamos a ofertar formações de como é que se usa o material. Então, o Webex foi feito, nós temos uma parceria com a Cisco e com o Webex, né? E aí essa parceria foram ofertadas formações, aí já fizemos formações em outras plataformas para nos ajudar a completar a ação. De formas que, eu diria para você que em um ano letivo comum, a retenção e a evasão não são pequenas, porque o estado de Rondônia é um estado de muitas oportunidades. Um pai arruma um trabalho em qualquer lugar e de imediato ele pega a mala dele e vai embora. Depois ele vai brigar por vaga para o filho dele naquele outro lugar onde ele chegou. Às vezes perde ano, perde tudo. Então, essa situação nos leva a ter uma evasão por essa rotatividade muito grande no estado de Rondônia. Isso nos leva aproximadamente entre 12% a 15% de estudantes durante o ano. Fato. Aluno do campo, aluno indígena, esses problemas todos que temos. Naturalmente acontece isso, além das retenções, além das evasões internas da cidade, menino com um problema de família, de governança familiar, essa coisa toda, desemprego, e tudo isso cria um clima não favorável para a educação. Então se perde um número grande de estudantes na viagem. Não será diferente esse ano, mas o índice não vai aumentar, nem tampouco vai diminuir. Né? Os bons professores que davam aula correram dentro. Aqueles outros que estão pegando, mas estão pegando bem, graças a Deus. E perdemos, isso é uma coisa muito triste, perdemos muitos professores, muitos funcionários da SEDUC durante essa viagem. Nesses meses que se passaram, infelizmente, perdemos servidores para a Covid-19. 19 servidores? Né? Não, muito mais. Não perdemos. O Kleber cansou de colocar a nota de falecimento aí. Mas assim, é triste e nós temos que ser solidários com as famílias. É uma pena que isso tenha acontecido, com essa pandemia, mas a pandemia ela não escolhe pessoas, ela não respeita ninguém. E às vezes uma simples saída de casa de alguém pode trazer o vírus para casa. E isso aconteceu e muitas pessoas nossas foram acometidas pelo coronavírus, pela Covid-19 e vieram a falecer. Mas o trabalho em si não parou. Professor, você falou uma palavra, evasão. Esses dias eu li uma matéria que dizia o seguinte, que existe uma expectativa que o número de alunos, que o número de evasão no Brasil aumente no retorno das aulas. Porque muitos alunos já estavam desestimulados, ficaram mais ainda. Isso a nível nacional. Você acha que em Rondônia há esse perigo? Vai acontecer. Já esperado? No ano passado, quando aconteceu aquele problema do transporte, na beira do Rio Madeira, nós perdemos aproximadamente 1.000 estudantes. Que pararam de ir para aula? Sumiram.
né? E aí a gente ficou correndo atrás e procurando, e aí, esse aqui se mudou, disse que ia estudar em Porto Velho. Depois nós vimos que ele não consta o fecho de nota dele em Porto Velho. Isso é muito ruim. A evasão e a retenção, porque as pessoas não pensam de forma... O normal, o natural, um aluno se matricula para ser promovido. A condição natural é a de liberdade, não é a de ser preso. A condição do aluno matriculado é de ser promovido, não de ser retido. O anormal é a prisão, o anormal é a retenção, o anormal é o fracasso. As pessoas começaram a ver isso no Brasil como normal, mas isso não é normal. O normal é um aluno entrar na escola e ter sucesso na vida. Isso é o que se espera, é para isso que trabalhamos. As pessoas é que veem de outra forma. Né? Já vi, inclusive, pessoas a reprovação é uma coisa normal. Não é. Não. Não é normal. Não deve ser considerado normal. Não pode ser considerado nem mais. Para uma pessoa que tem boa condição financeira, o prejuízo é menor. Para a pessoa que tem uma condição pequena, a reprovação, a evasão é o próprio caos. Que comprou uniforme, comprou caderno, comprou lápis, com o pouquinho que ele tinha, e se o filho não tem sucesso, o prejuízo é grande demais. Né? Então, assim, a gente tem que ver a evasão, tem que ser combatida. Nós estamos com programas, agora mesmo esses órgãos de controle estão propondo para a SEDUC municípios aderirem ao processo da Unesco de busca ativa de estudantes, de pessoas que estão fora da escola ou que estejam querendo desistir, alguma coisa assim, para a gente conseguir reduzir ao máximo que pudermos o impacto dessas evasões. Então o GAEP ele tem essa preocupação, já passou, nós estamos estudando, a SEDUC está estudando essa possibilidade de estar estudando, mas vai entrar. Né? Estamos vendo como faremos, porque precisa de braços para correr atrás. Na realidade o modelo é ultrapassado. Todo e qualquer modelo que mexa com massas e que precisa de a pessoa ir de porta em porta, ele já entra superado. Né? Então a Unesco continua mantendo um regime desse. Nós precisamos de encontrar fórmulas mais inteligentes. Nós estamos discutindo, vamos chegar a uma razão. Mas assim, isso perturba, evasão é um problema no Brasil que impede de nós universalizarmos a educação. Toda criança na escola, todo adolescente estudando, todo adulto com a educação básica, que é o mínimo que se pode exigir, concluída. Então essa coisa quem vê a evasão como algo normal, quem vê a retenção desestimula. Com certeza. Né? Conjuntos de casais que se separam entre os dias 20 de dezembro, momento que está todo mundo em festa, o casal está separado, até 20 de janeiro, por conta de briga de casal, porque o garoto está reprovado, e o homem se zanga por causa do prejuízo que fica, né? E a esposa, não fiz menino sozinho e tal, e aquela confusão danada, e Maria da Penha. Então, assim, essa coisa tem que ser combatida. Né? Tá certo. Professor, você falou a questão desse retorno às aulas. Quais as medidas que a SEDUC pretende adotar nas escolas em relação à higiene, à prevenção da Covid-19? Bom, a SEDUC é só um agente. Vamos falar assim, o Sistema Estadual de Educação, iniciativa privada, a pública estadual, pública municipal, ela está com a preparação, constituída a partir do gabinete de articulação para o retorno às aulas, que é o GAEP, é composto por Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Ministério Público de Contas, TJ, SEDUC, Undime, todo mundo, a Gevisa está dentro, e esses grupos eles estudam esse retorno. Esse retorno ele tem que acontecer seguindo um conjunto de critérios que organizados foram em um planejamento ordenado, cada um tem uma parte, então a Gevisa diz a distância é essa, o cuidado sanitário tem que ser esse, vai ter que manter alunos a uma distância, no transporte escolar a distância é essa, dentro da sala de aula a distância é essa, o professor tem que usar
o protetor facial, a máscara e tudo mais, os alunos têm que ser mantidos e tal, álcool fácil, né? Álcool gel 70 tem que ser mantido fácil locais, lugares para lavar as mãos, né? Os refeitórios não podem sentar uma pessoa perto da outra e por aí vai, um conjunto de medidas. Os materiais impressos também que os professores possam receber dos estudantes. Também tem um prazo, ele recebe, mas não toca nele. Aí vai ali, vai empacotar, vão envelopar, o professor vai estar de luva, aquela coisa toda, e vai deixar passar um determinado tempo para poder pegar. Isso nós já estamos aplicando agora. Porque o professor não pode pegar o material que vem do impresso de lá de fora e meter a mão nele, não. É envelopado. E a pessoa está de luva que envelopou e esquece ele lá para passar uns 3, 4 dias até o corona cessar. O senhor acha que vai ser possível implantar todas essas medidas em Pelo todas as fato escolas do de estado? não voltar também todo mundo junto, os estados e os municípios, eles estão se preparando. Porque a ideia, a simetria que todo mundo faz entre o ensino presencial e o ensino remoto, as pessoas não conseguem se liberar do ensino presencial. Eu tenho 35 alunos aqui. Mas o senhor mesmo já ainda agora falou. E os pais? Eles vão aceitar voltar todos? Não, isso já está fora. Vai continuar no online e offline. Só vai vir 35% do que comporta uma sala. Se vier entre 25% a 35% que comporta uma sala, e todo dia falta aluno em escola. Sempre faltou. Então, menos esses. Um em cada canto, as salas padrão do estado, elas têm 49 metros, mas a sala padrão do município tem cerca de 30 metros, 35 metros, 36 metros. Então vai ficar pouca gente dentro da sala. Aí no outro dia vem a outra série, o resto continua online. Os primeiros 15 dias não serão para vir aluno. Nós vamos acolher os profissionais, que também vão vir em 30%, depois vai vir mais 30%, e assim vai indo. Não é uma coisa para voltar todo mundo no mesmo dia, os ônibus lotados, não é assim. Vai voltar escalonado, né? Vai ter o dia de voltar, a turma tal, o dia de voltar, vai. Agora, então aquela preocupação que muitos pais têm, até alguns alunos, se vai ter reposição de aula ou não. O ensino está indo embora. Tá normal. Esse ano o MEC disse, já afirmou, o MEC é só entrar em pesquisa aí, o MEC desaconselha reprovações. O ano de 2021 é um ano para fortalecimento e complementação do ano de 2020. Isso o Conselho Estadual de Educação, os conselhos municipais, já estão estudando isso. Mas o MEC e o Conselho Nacional desaconselham retenções. A reprovação é algo a ser abolido. Tá certo. Professor, quando as aulas voltarem, os pais estão obrigados a mandarem os filhos para as aulas, porque tem todo aquele medo de mandar menino para a escola, enfim, há um receio na sociedade em relação a isso. Como a SEDUC está trabalhando isso ou pretende trabalhar? Bom, a SEDUC, vamos voltar de novo. O que o GAEP pensa, né? O gabinete entende, a maioria dos membros, é unânime isso, que nós não podemos forçar ninguém a voltar. Né? Se está inseguro, com certeza nós vamos permitir que a pessoa continue no online. Não está até agora. Por que não poderá continuar? Isso não é uma coisa obrigatória. Né? Ele precisa dar conta do recado dele, dos trabalhinhos dele, da aula dele, assistir a aula, comprovar, entrar. Porque está acontecendo a chamada no online. Vocês estão pensando que não, mas está. Não. Os pais, os meninos, tudinho, o professor observa todo dia quem entra. Parece, eu recebo foto de vez em quando. Olha, hoje tinha 25, né? Estavam praticamente todos dentro da sala. O professor tira a foto da hora que está cheio mesmo. Então, assim, o que precisa fazer? Nós precisamos compreender uma casa que tem um avô com comorbidades. É correto esse aluno vir? Não é o gosto do pai, mas a razão que ele tem, né, por seus motivos, de não encaminhar o filho para a escola. Então nós temos que respeitar isso. É um ser humano.
Porque ruim será se ele mandar o menino arrumar Covid no trajeto, em qualquer lugar, e levar para o avô e perder o avô. Aí nós teremos um problema. Nós criamos um problema. Né? Praticamente a gente colocou gasolina no fogo. Então isso não é interessante. Na realidade, vai voltar, tem pais se manifestando que não querem voltar agora. No dia que voltar, imagina esses que estão sem aula por aí. Porque tem um menino que não tem aula. Os indígenas, né, alguns meninos do campo não têm acesso. Isso que eu ia lhe perguntar. E esses estudantes que não têm acesso à internet? Esses vão ter. Qual o apoio que foi dado para a SEDUC? Quando a família vem buscar o material, ele leva. Agora tem uns que não vieram. E aqueles que os pais, mesmo morando em Porto Velho, dentro da cidade, digamos assim, não tem internet, não tem um celular. O que está sendo feito? Tem que ir na escola pegar o material? Sim, tem que ir. Agora, se ele não aparece, o orientador educacional vai atrás. Se ele, por acaso, não, ele informa logo que não quer mais, aí é difícil aí. Realmente. Mas isso é mínimo, né? É mínimo o número. Geralmente os pais respondem. Né? Eles sabem da necessidade e tal. Eles têm medo. Né? E é natural hoje a existência de um temor à exposição. Quem tem juízo teme essa exposição ao coronavírus. Né? Quem não tem. Mas assim, nós precisamos ter cuidado com todos. O Estado, ele tutela cidadãos. Quando o cidadão procura a proteção, o Estado vai ter que responder. Tá certo. Professor, eu queria que o senhor voltasse num ponto, o senhor já tocou, mas que a gente... O senhor acha, então, que a tendência natural é cada vez mais o ensino presencial ir perdendo espaço para o ensino virtual? Não diria dessa forma. Eu diria que o ensino presencial vai ser complementado daqui para frente pelo ensino online ou remoto, como nós estamos chamando agora, mais do que antes. E por que mais do que antes? Porque a tecnologia também avançou nesse momento. Ela pôde mostrar o poder dela. E os professores, muitos deles ficaram fascinados com o que eles estavam perdendo por não usá-la. Então, está juntando. A pandemia conseguiu juntar a fome com a vontade de comer. Então, assim, a pandemia mostrou para os professores tantas ferramentas poderosas que eles têm para usar, que os próprios professores, que, como eu disse a você, se reinventaram, né? Se viram em outra situação, começaram a estudar, começaram a receber formação em cima disso. E, obviamente, esses professores, eles mesmos, já afirmam em coral, não sou eu que estou falando. Daqui para frente eu usarei essa arma bem mais do que eu usava hoje. Então o ensino ele vai crescer muito daqui para frente. Né? Eu lembro que um tempo atrás eu estava num determinado lugar aí, e Rondônia estava implantando a mediação tecnológica, e tinha algumas pessoas se manifestando contra, olha, porque não sei mais o que e tal. Tem lugares em Rondônia, meu caro jornalista, que vai custar chegar um professor de física, de química, de matemática naquele lugar. Né? Aldeias e tal. Então, o ensino remoto chega com grandes professores no lugar, com argumentações poderosíssimas. Né? Os professores da EAD sempre foram um show. Né? Todo mundo sabe disso, um discurso afinado. Então, assim, isso vai com certeza crescer. E vai ocupar espaços dantes não ocupados. Isso quer dizer, então, que os concursos para professores vão diminuir? Porque um professor só pode estar em várias escolas ao mesmo tempo, virtualmente. Ele pode atender milhares de uma vez só. É o que está acontecendo agora. Né? Exato. Os 24 da mediação tecnológica estão chegando aí num raio muito grande, né? E naquela época que eu estava contando isso, eu disse que estavam se manifestando contra a mediação tecnológica, eu falei, Bill Gates não dorme essa noite. Preocupado porque em Rondônia o 4 gato pingado está se manifestando contra a tecnologia. A tecnologia é algo
que não está questionando. Se você resolver não usar o aparelhamento tecnológico, você está fora. Pô. É você que está se anulando. Porque o convite é para você crescer junto. Para você ver possibilidades de alcançar sensatamente, poderosamente. Eu um dia perguntei, eu fui diretor de uma faculdade aqui, eu estive no MEC, perguntei para o rapaz lá se podia usar o Facebook para o pessoal das séries, né? Podia usar o Facebook como ferramenta para atender os alunos, montar grupo. Ele falou, você pode usar todas as ferramentas, você tem que chegar no aluno. Né? Então, assim, nós precisamos alcançar os seres humanos. Se é de estar usando Facebook, Instagram, essas plataformas todas, para estar nessa agressão, falando de tudo mentira, incriminando os outros, que tal usar para a educação? E isso tem acontecido. Nós temos meninos nas aulas que os professores postam, e algumas delas eles postam no Facebook. O menino fazendo coisa de ciência para todo mundo ver. Agora vê quantos comentários tem lá embaixo. Nenhum, só o meu. Os outros ficam sem comentar nada, por quê? Porque ele só gosta de ver coisa ruim. Quando aparece alguma coisa boa, ele não vê. Né? Entendeu? Ok. Professor, antes de nós terminar, como é que está essa questão, então, hoje da SEDUC, por exemplo, com as faculdades particulares? Que é outro, que o senhor falou muito da educação básica, do segundo grau, mas e as faculdades? As faculdades, elas entraram com um pedido, o Cinep entrou com um pedido, em linhas gerais, não apenas as faculdades, para voltar antes. Né? O processo será apresentado para o GAEP amanhã, e o GAEP vai analisar, né, tranquilamente a proposta, né, de ensino deles, que eles têm segurança, afirmam que tem toda uma preparação, um recurso financeiro para fazer a preparação deles no modelo que nós estamos dizendo que tem que ser. E o GAEP vai analisar e levar para o governo, né, para que ele possa se manifestar. O governo também não tem interesse em prejudicar ninguém. O governo não quer saber de acabar com a empresa. O governo quer que as empresas sejam mantidas, funcionando, porque a empresa ela precisa ser cuidada, né? O governo está cuidando de empresas também. Então ele tem uma preocupação com isso. Nesse momento nós vamos levar a proposta, porque na realidade a questão dos gestores, nós ficamos dentro do GAEP responsável para conversar com os gestores. Então chega até mim, aí eu encaminhei para eles, para a cúpula maior, que é dos órgãos de controle, dos tribunais, do Tribunal de Justiça. E nós vamos, né, apresentar para eles, e eles vamos levar, depois de um bom debate, vamos levar para o governo, ver o que eles podem pensar, para que a AGVIS avalie, para que a Secretaria de Saúde avalie e veja a condição. Nós já temos um laboratório experimental acontecendo, porque o estado do Amazonas disparou, nós estamos de olho, né? Porque a gente tem que ficar de olho. Né? O colega lá, se errar, agora o que nós não queremos para Rondônia, que aconteça conosco aquilo que aconteceu com o Maranhão, por exemplo, que já armou 5 retornos e não retornou nenhuma vez. Aí vai perdendo a credibilidade. Daqui a pouco, a hora que começar, o povo não vai. Tem que ter muito cuidado com isso, que é exatamente o que o nosso governo, o governador Marcos Rocha, ele disse, só vamos voltar quando estivermos prontos. Precisamos ter consciência de que está na hora de voltar. Porque não adianta você ficar ameaçando um ou outro, se precipitar, quero voltar e tal. Mas se ele... A pergunta que todo mundo está fazendo é se todas as escolas da iniciativa privada, hoje o promotor me questionou isso, todas as escolas da iniciativa privada estarão prontas para começar no mesmo dia? É uma grande pergunta. Né? Que o retorno se faça, e eu defendo, né, aqui, que aquele que tiver em condições, inclusive municípios, no seu tempo, se já está na fase 4, começou a fase 4 para ele, ok. Agora, quando retornar, que realmente esteja aparelhado. Né? As pias de lavatório de mão para todos os lugares, face de aluno, saboneteira cheia, papel em condições, água em condições, bebedouros em condições. Bebedouro não pode mais ser aquele de boca.
Né? Cada aluno tem que ter sua garrafinha. No público, a escola vai ter que dar garrafinha. Né? Então, assim, tem que ver, porque eles afirmam, e eu acredito que eles estejam certos ao afirmar isso, né? Eu confio, eu vejo, tem grupos aí seríssimos que têm condições de retornar. É uma questão. Mas todos estão em condições? Aí nós não sabemos. Vamos levar, e o grupo já me questiona isso. Né? E eu vou, com certeza, eu sou apenas um membro. Né? Nessa confusão toda, eu sou apenas um membro. Né? E graças a Deus não tenho a voz do todo. Né? Mas assim, vejo que a discussão é muito boa. O GAEP nos ensinou muito, crescemos muito enquanto grupo. Tivemos já 12 reuniões de 3, 4 horas. Então, reuniões grandes, longas, mas exaurimos muitas situações na preparação, na discussão, e hoje nós entendemos que o grupo realmente está maduro, em condições de responder muita coisa. Certo. Professor Suame, muito obrigado por você ter disposto esse tempo para vir aqui conosco para conversar um pouco, explicar para o nosso internauta como está a educação no Estado de Rondônia, o que está sendo feito e o que será feito, não é, nesse retorno às salas de aula. Queria que você deixasse um recado para a sociedade rondoniense. Bom, o recado é que estamos trabalhando, quando tivermos segurança vamos voltar, tem todo um planejamento feito, solicitamos aos pais compreensão, essa é uma hora que precisamos cuidar de seres humanos, acolher aqueles que tiveram perdas humanas, né, familiares que foram perdidos. É uma hora para reflexão de que devemos voltar quando tivermos segurança. Quando realmente pudermos não ficarmos uns acusando os outros, governo, aquela coisa de... Não, vamos voltar quando sociedade, governo, órgãos de controle, os 3 poderes estiverem realmente seguros. Né? E assim, a educação não parou. Senhor pai, aquele que está online, pode procurar que está tendo aula para teu filho. Offline, grava tudo e leva para teu filho assistir. Se não tem acesso nem online nem offline, vai buscar o material na tua escola. Né? Porque tem material lá para teu filho fazer o trabalhinho dele e entregar de volta daí a uma semana, para voltar para os professores já pegar outra tarefa e continuar estudando. Mas não vai parar. Não parou. Nem as estaduais, nem as privadas e nem as municipais. Tá certo. Muito obrigado. E sucesso, hein? Obrigado. E para você, meu caro internauta, eu te agradeço muito a tua companhia. Espero que essa entrevista tenha sido bem esclarecedora. Afinal de contas, quem que não tem um parente, ou um filho, ou alguém que frequenta as salas de aula, tá bom? Um abraço, bom final de semana e até amanhã.